O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei. Razão pra viver, tão perto do fim, me vi assim, sem solução. Ele está usando a máscara adequadamente, porque disseram que ontem o presidente da República estava com a máscara invertida. Eu não sei, está tudo tranquilo, né? Ok, protegidíssimo. Depois eu vou pegar a minha. Ele está se protegendo, é para ele não se contaminar com a gente, né? Fica firme, é isso aí. Isso é exemplo. Tá vendo? Nós aqui da Nova Paraíso. Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 11 horas e 9 minutinhos desse dia 19 de março. 19 de março de 2020. E nós estamos no programa Razão para Viver. Você quer a palavra de Deus? Já vamos lá, a palavra que fala o coração. A palavra que o salmista diz... Como esta palavra eu procuro lembrar quase todos os dias na minha oração. Salmo de número 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão. No oculto do teu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, numa caverna. Esconde-me, Senhor. Tem sido a minha oração já há um bom tempo. E a cada dia eu peço, Senhor, me oculta, me esconde. Porque senão é possível que nós sejamos atingidos com aquela fúria que aparece no Salmo 124. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto e ele... relata todos os momentos de desafios que ele estava passando. No capítulo número 12, versículo 10, ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas. Vai entender isso. Ele diz: eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias, mas ele diz... injúria, fraqueza, necessidade, perseguição e angústia, mas por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Por amor a Cristo. Diz: eu sinto prazer. Ok? Fiquem com essas duas palavras, 11 horas e 12 minutinhos. Nós agradecemos você que está na audiência do programa. Hoje zerado, ninguém apareceu por aqui. E eu estou preocupado porque o mundo está parando. Se eu olhar por Limeira, a coisa está parando. Eu passei ali pelo centro da cidade hoje, véspera de Vale e tal, do dia 20,
O movimento do centro ali não passa de 30%, tem vaga, pode escolher a vaga para estacionar, ninguém está com pressa, ninguém está preocupado em estacionar, ninguém está preocupado. E eu não estou entendendo que levaram muito a sério a questão de a paralisação das aulas. Mas a lei e a ordem, eu vou dizer aqui do Executivo, seria a partir do dia 23, hoje é 19, e a coisa já está parada. Eu estou aqui imaginando, daqui a pouco, todo mundo em casa, não sei o que está acontecendo, mas está parando. Nós vamos entender isso? Não, nós não vamos entender isso, então já que nós não vamos entender, nós vamos de louvor. Laís, você teve coragem de acessar o programa. É sinal que você tomou aquele café abençoado aí, e eu não posso fazer propaganda da empresa, porque eu também não lembro, né? Só sei que são equipamentos de segurança e máscara. Você deve estar vendendo máscara aí como nunca. Ainda tem no estoque, se tem, só temos uma aqui do Edmar e nós aqui. Elenay ali está sem nada. Isolado no aquário, eu tô sem nada, vê se você consegue alguma coisa. Samuel, através do pastor Paulo Altes, está ligadinho conosco. Rafael Henrique, Deus continue abençoando você que teve coragem de acessar. Ok, fique tranquilo, a gente está distante, a gente está a mais de 1 metro, não tem problema de gotícula de saliva, não tem problema de cumprimento. Alguém disse, olha, vamos cumprimentar com o cotovelo, eu disse, também não pode. Porque a recomendação é, se alguém for espirrar, que você utilize o antebraço, é perto do cotovelo. Então, a gente não está podendo mais nada. O mundo cruel, está parecendo aquela palavra, cumprindo a palavra, não no mesmo conteúdo de Jó, o que eu não queria aconteceu, e o que eu mais temia me sobreveio. Que isolamento é esse, meu Deus? Ok, enquanto você pensa, Elenay, alguém pediu algum louvor por misericórdia, então? Não, ninguém. O pessoal não está com vontade, fique tranquilo, porque nós temos ali, Elenay já selecionou um louvor, e nós vamos de louvor. Hoje é quinta-feira, até onde eu tenho informações extraoficiais, estão mantidos os trabalhos, estão mantidas as reuniões nas igrejas, estão mantidos os nossos cultos, os cultos da AD, Ministério de Limeira, e hoje no Templo Sede, deixo aqui localizar, hoje no Templo Sede permanece a campanha pela família, lutando pela minha família, são 7 quinta-feiras. Hoje não tem aqui a informação do preletor, mas segue a programação. Se for diferente, pastor Renato, se estiverem em contato conosco, em sintonia, alguém que tem informação oficial, por gentileza, nos passe sobre a campanha da família no Templo Sede, na rua Cândido Souza Oliveira, 2463. Ok? Até segunda ordem, está tudo mantido. Ok? Você também está convidado para, até segunda ordem, também está mantido a vigília da vitória. Aonde será? Também em nosso Templo Sede. Tá? Então tem espaço, todo ventilado, climatizado, dá para ficar 2 metros um longe do outro, dá para orar tranquilo. Então, eu creio que permanece a segunda vigília do avivamento. Qual dia? Dia 21. Dia 21 será sábado. Se hoje é quinta 19, 20, 21, não, peraí. Se amanhã 21 é sábado, de sábado para domingo, sábado dia 21, às 22 horas, estará ministrando nesta vigília do avivamento o presbítero Carlos Lopes, pastor Anderson Santana, primeiro vice-presidente do ministério e pastor lá da congregação da Vila Cláudia, e também ministrando
pastor Ademir Oliveira, que faz parte de um dos conselhos da AD Ministério de Limeira e também pastoreia a linda congregação do Águas da Serra. Então esta é a segunda vigília do avivamento, ok? Deus continue abençoando. Bruno Donati, meu amado irmão, amigo, companheiro, Deus continue abençoando. Vamos de louvor então, tem aí um louvor? A Ministério Apacentar. Então, tua graça me basta. Os cantores estão liberados para cantar, tranquilo, ou tem alguém de quarentena? Se tiver, a gente não está sabendo, né? Se tiver, na prática, bota máscara. Beleza, então vamos lá. De louvor, então, tua graça me basta com o Ministério Apacentai. 11h18. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
a graça de Deus nos basta. A alegria do Senhor é a nossa força. 11h23. Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração. Nós temos aí o irmão Carlos Silva, o irmão Rafael Henrique, que está oferecendo a todos nós, com Voz da Verdade, um hino Renova-me. E nós vamos então, logo mais, com Voz da Verdade. Carlos Silva, Esther Bela, que está em sintonia conosco, pastor William, lá de Santa Fé, em Pirassununga, pastor William, tranquilo, aí tudo parado, só observando cachoeira, já que mandaram parar. O senhor tem aí uma natureza exuberante, a Cachoeira das Emas, para passar um tempo observando, comendo aquele peixinho. O senhor é privilegiado. O máximo que pode ocorrer é a Esquadrilha da Fumaça fazer um voo rasante e espantar alguma coisa. Deus continue te abençoando. Vamos lá, então? Sim. Sobrevivi com Chile enroscou. Carvalhais, ok? Então nós vamos para os louvores, mas vamos então de palavra também. Sempre dando uma observada na palavra de Deus desta manhã. O Salmo de número 27, o salmista fala da nossa plena confiança com o Senhor, do nosso anelo pelos atos da tua casa. Ele não descarta nenhuma possibilidade de passar por dificuldades, mas ele coloca o seu desejo. Uma coisa pedi, buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando ele fala habitar na casa do Senhor, ele fala em estar no lugar onde você recebe a graça, a bênção. Não o fato só de estar no templo, nem sempre era possível estar no templo naquela época, até porque o templo não era aberto a todos, embora ele fosse o rei, mas o templo não era aberto a todos com acesso direto, tinha todo um cerimonial do sacerdote, que tinha o seu trabalho específico, das ofertas, dos sacrifícios. Tinha os levitas, aqueles que cuidavam das mudanças, trocar o pão da proposição, aquela coisa toda, a manutenção das lâmpadas, do candeeiro, a cada manhã, a cada tarde. Então tinha todo um trabalho, e não era todo momento que você poderia ir no templo, você poderia ir no átrio, lá no pátio. Mas ele estava homenageando mais do que estar no templo. Ele estava dizendo: Senhor, me oculta no teu tabernáculo. Assim como ele se sentia seguro estando no templo para a adoração, porque não podia, eu volto a repetir, não podia ir a todos os espaços. Espaços que eram reservados exclusivamente aos sacerdotes, aos levitas, e outro que era o Santo do Santo, reservado exclusivamente ao sumo sacerdote. Então Davi não era sumo sacerdote. Davi não era sacerdote, então ele não podia, não tinha acesso. Mas ele clama pelos átrios da casa do Senhor. Às vezes nós não temos a visão adequada e pensamos que os templos daquela época é semelhante aos nossos, que você adentrou a porta, você tem acesso a tudo, inclusive ao altar, lógico, de maneira respeitosa, mas você tem acesso a todos os ambientes. Naquela época não. Mas ele anelava. Ele diz: uma coisa eu te peço, Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. O que ele estava dizendo? Que eu nunca perco esse desejo, esta garra, esta força, essa vontade sobrenatural de estar em comunhão com o Senhor através do templo. Por que o templo? Porque o templo, uma vez que ele foi inaugurado, assim como a tenda também, quando Moisés ia à presença de Deus, na tenda, a tenda móvel no deserto, as pessoas olhavam ao longe e via que havia uma manifestação
de uma nuvem, a presença de Deus que descia e tomava aquela tenda, aquela cabana, em forma de nuvem, e envolvia Moisés. Mas não era qualquer um que podia ir, era Moisés. Moisés, pequenas ocasiões, Arão, Josué de longe. Então essa era a presença do Senhor. Quando foi construído o templo, aí foi construído mais com ordenamentos. Foi organizada as turmas de trabalho, de servir, e não era qualquer um que dá. Hoje eu amanheci com vontade de ir lá no Santo do Santo. Não tinha como. Não tinha como. Hoje eu amanheci com vontade, eu vou lá no templo, dar uma olhada, como é que estão a mesa com os pães da proposição, o candelabro, como é que está lá, e eu vou me sentir bem naquele lugar. Não podia. Mas era um lugar almejado. Davi disse, Senhor, eu quero estar na tua presença. Que ele estava dizendo, mesmo que eu não esteja no templo, mas eu quero estar na tua presença. E nas dificuldades, Senhor, me esconde lá no interior do teu tabernáculo, lá no interior da tua tenda, Senhor, a tenda que manifesta a tua glória, a tenda que manifesta a tua presença, que ele estava dizendo, reserva para mim um cantinho lá para que o Senhor me oculte no dia difícil, no dia mau, não deixa eu tropeçar, não deixa eu escandalizar ninguém. Me oculta. Eu vou ler para você o Salmo de número 27, que diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? Não terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E muito bem, se nós aplicarmos a esses dias em que o mundo está vivendo, em que as pessoas estão vivendo de pânico, de desespero. Basta alguém tossir uma vez, ele já está imaginando que a coisa está pegando nele. Eu estava ouvindo, ontem assistindo uma palestra, e o palestrante falando com uma ênfase muito grande e tal, sobre o seu tema, a desenvoltura do seu tema, e de repente ele abriu um espaço para falar sobre o momento que o Brasil, o mundo está vivendo. Nisso deu aquela coceirinha na garganta, que é normal quando você está falando, e ele tossiu. Ele falou, gente, é apenas uma tosse. A plateia toda caiu no riso, porque ele estava falando, de repente tossiu, e ele estava dizendo exatamente da tosse, do problema respiratório, que esse vírus... Ele tossiu, criou riso, porque ele mesmo se espantou. Então é o momento que as pessoas estão com medo de tossir, estão com medo de uma coceirinha na garganta, estão com medo de tudo. Gente, fiquem tranquilos, preserve-se, mas não perca a sua fé em Deus. O Senhor é maior que todas as coisas. Olha o texto que diz, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que têm que tropeçar e não eu. Versículo número 3, ainda que um exército se acampe contra mim. Um exército fica lá acampado e diz, vamos pegá-lo. Um exército contra um. Que ele estava dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Você entendeu o que é isso? Não adianta nós ficarmos apavorados. O que tem que ocorrer, ele ocorrerá. A gente tem que prevenir, sim. Mas não esqueça, não adianta a gente ficar desesperado, mover o mundo e perder tudo, perder a paz, o equilíbrio, o discernimento. Não adianta. Senão nós não vamos provar, não é para Deus. Tem pessoa que diz, não, vamos fazer isso para nós provarmos para Deus. Para Deus nós não temos que provar porque Ele conhece tudo. Outros dizem, vamos provar para Satanás. Não tem que provar nada para Satanás, nós não temos parte com ele.
Nós temos que provar para nós mesmos até onde vai a nossa segurança, a nossa fé, até onde vai a nossa firmeza. E o salmista, ele é enfático, ainda que um exército se acampe contra mim. Lembra aquela passagem de Eliseu e seu moço, Geazi? Ele acordou e viu que estava tudo cercado e disse: meu pai, meu Senhor, nós estamos perdidos. Então, olha, o exército que se acampou contra nós, são apenas nós dois. Elias foi orar e disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Às vezes nós não podemos subestimar a força do inimigo, mas também não podemos subestimar o poder de Deus em nossas vidas. Versículo de número 4, quando eu já mencionei, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por que ele disse isso? É maneira preventiva. Ele disse: eu quero almejar isso. Sabe por quê, Senhor? Porque no dia da adversidade eu estarei em paz. E o Senhor me esconderá no seu pavilhão, na sua tenda. Sabe, Senhor, lá no cantinho do seu tabernáculo, o Senhor vai me acolher. Mais do que acolher, o Senhor vai tirar do meu atoleiro e vai colocar sobre uma rocha, sobre um lugar firme. Deus ainda é e sempre foi e sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Versículo 6 diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Olha que segredo grande está aí, enorme. Quando diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Normalmente, nós, humanos que somos, quando estamos diante de uma situação, dá a impressão que a gente diminui e vai sumindo, dizendo: eu sou tão pequenininho diante da situação. Mas Deus quer que nós cresçamos, ainda que não haja força em nós, ainda que nós sejamos iguais a Josafá. Senhor, eu não sei o que eu faço. Não há força em nós. O inimigo é maior. Mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Nada me diminui. Estou confiado no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. É postura. E quando Davi disse: o Senhor faz com que a minha cabeça, o meu olhar, vocês sabem, quem olha por cima, fácil. Uma pessoa está sentada, normal. Quando o outro está em pé, quando você recebe o olhar de quem está em pé, o que representa um ar de superioridade. Basta você estar sentado. E há pessoas que ele se sente tão incomodado quando estão sentados e você em pé falando, que logo ele fica em pé, porque dá a impressão que ele começa a ficar com fobia de sentado e você em pé, para ficar em nível de igualdade. Quando ele diz: eu vou exaltar, a minha cabeça vai estar acima, é postura, posicionamento. Não, eu não me rendo, eu não vou me rebaixar, vou me esconder, vou me diminuir e dizer: eu sou assim mesmo, sou acabadinho, eu nasci nessa terra, eu vim nessa terra para sofrer, eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu deixei de fazer, e ficar reclamando. Não, levante a sua cabeça, confie no Senhor. Olhe pela palavra, não olhe para a minha pessoa, olhe para a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. O versículo de número 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que ele estava dizendo? Senhor, sabe o que está no meu coração? Sabe o que está ocorrendo no meu coração? Sabe a voz que está falando do meu coração? Para eu buscar a tua presença. Pois eu buscarei, Senhor, a tua presença. E sabe que Deus, ele é tão maravilhoso que ele pode manifestar sua presença nos lugares mais impossíveis.
E através de pessoas também. Através de pessoas. Ontem eu tive assim, uma experiência de poucos minutos, e vocês já perceberam que eu converso um bocado, né? E onde eu chego, eu puxo conversa. E eu cheguei num local para comprar um produto na rua. Parei, aquele vendedor olhou para mim, resolveu atender um outro, eu estava tranquilo. Ele atendeu, olhou assim para mim, tudo bem, eu havia cumprimentado, ele, tudo bem com o senhor, e puxou o assunto. Ele bateu assim na minha mão e disse: aquele ao qual Deus se agrada, sempre estará em vitória. Ele não me conhece, ele só disse isso. Aquele ao qual Deus se agrada, sempre estará em vitória. Um vendedor? Aí eu procurei saber quem ele disse da sua comunhão com Deus, das suas experiências, rapidinho, colocou a mão no meu braço e diz: aquele a quem Deus se agrada, sempre andará em vitória. Não estava dizendo que eu sou agradável a Deus, ele só estava dizendo uma palavra de Deus. Se eu for agradável ao Senhor, eu andarei em vitória. Vocês se lembram quando foram aqueles espias olhar a terra prometida? Que Josué, que Moisés liberou 12, voltaram os 12 com grande regozijo, dizendo que a terra manava leite e mel. Mas 10 deles, dos 12, disseram: só que tem uma coisa, a terra é boa, só que tem gigantes, eles são enormes. 10 deles disseram: vamos voltar. 2, Josué e Caleb, disseram: se o Senhor estiver conosco, ele nos dará a terra. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. Quando eu recebi a palavra ontem, eu me lembrei desta palavra. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a vitória. E às vezes nós não temos como ficar do lado da maioria, que a maioria está errada. Os 10 estavam errados, mas Josué e Caleb estavam firmes na visão. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. Que palavra? Vamos lá, 11 horas e 40 minutinhos, tranquilamente. Eu vou dar aqui uma pausa. Eu sei que você está segurando a palavra, mais uma parte, vamos. Então o versículo de número 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde. Eu só estou reprisando. O 8. No meu coração está claro. A voz está dizendo: busque a presença do Senhor. Versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Isso é muito forte. Não me esconda, Senhor, a tua face. Guarde esta palavra. Guarda. 11 horas e 41 minutinhos. Elianai, deve ter alguém aí batendo à nossa porta pedindo louvor. E eu estou aqui sem poder ouvir. Irmão Luiz Carlos de Macedo vai dizer que o senhor também está tranquilo. Liberar o senhor para estar em casa juntamente com a sua digníssima. Que vida tranquila. Deus abençoe a sua vida, seu descanso e a audiência. Simone Pereira, a paz do Senhor. Quem mais? Cleiton Rodrigues, Luiz Carlos. Ok, saudade, pastor. Que palavra maravilhosa. Um abraço. É a palavra de Deus para o nosso coração. A palavra é linda, maravilhosa, é por isso que eu amo o Senhor. Amém? Vamos lá de louvor, quem canta? Voz da verdade, renova-me. Pedido do irmão Rafael. Meu irmão Rafael, vai aí para todos nós que assistem, que ouvem, que de alguma forma está sintonizado com o programa Razão para Viver, às 11 horas e 42 minutinhos. Senhor, venha mudar
mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do Teu Espírito. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Renova-nos, Senhor. 11 horas e 44 minutinhos no programa Razão para Viver. Renova-me, Senhor. Vamos continuar na palavra. Mais alguns minutos, nós paramos no versículo de número 9 do Salmo de número 27. O versículo 9 traz uma palavra muito profunda quando ele estava em plena intimidade com Deus. Sabe aquele momento de intimidade? Ele falou dos atos da casa do Senhor, ele falou da sua vontade. Ele pediu para o Senhor escondê-lo no seu tabernáculo. Ele disse: Senhor, porque no dia da angústia, o Senhor é que vai me proteger. Sabe quando você vai se aproximando de Deus em oração? E daqui a pouco ele expõe esta palavra do versículo 9. Não, Senhor, não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Que expressão limpa de qualquer orgulho, de qualquer vaidade. Quando às vezes as pessoas vão a Deus dizendo: Senhor, tu sabes que eu tenho feito, eu tenho pago preço, eu tenho ido à tua casa. Grande coisa, a gente pensa que vai sensibilizar a Deus com isso. Isso não é mais do que o nosso dever. O salmista está dizendo: Senhor, eu quero estar, eu tenho vontade, eu voluntariamente, esse é o meu prazer, essa é a minha vontade. Eu só peço, semelhante ao hino que foi cantado, só peço que o Senhor me renove nos momentos difíceis, o Senhor me esconda no teu abrigo, no teu pavilhão, porque eu não sou autossuficiente. E aqui no versículo 9 diz: Senhor, jamais esconda a tua face de mim. O 10 diz: sabe por quê, Senhor? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, são referências de amor, porque é o amor de geração. É um amor que te gerou, de alguém que te gerou como ser humano. Ele diz: ainda que aqueles que me geraram, eles me desampararem, Senhor, ou me desamparem, o Senhor me acolherá. Que ele estava dizendo: Senhor, não oculta a tua face de mim. Tu és o lugar, ainda que todos me desamparem. O Senhor é aquele que me acolhe. Versículo de número 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas. Por causa de quê? Daqueles que me espreitam. Olha a preocupação dele, ele estava preocupado com aqueles que observam. Como é importante nós nos preocuparmos com aqueles que nos olham. Aqueles que nos conhecem ou não nos conhecem como cristãos, como evangélicos que sejam,
Eles ficam olhando para ver se a gente se comporta como tal. E a coisa mais vexatória é você dizer que é, e os teus atos, as tuas atitudes anulam a tua fala. Alguém disse com muita propriedade: aquilo que nós fazemos fala tão alto que às vezes as pessoas não ouvem aquilo que nós dizemos. Ou seja, as nossas atitudes têm um poder de fala, de comunicação. E é isso que o salmista está dizendo: Senhor, ensina-me eu andar direito, por veredas planas. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam me observando se eu temo ao Senhor, se eu ando mesmo, se eu me comporto como devo. E eu não quero, o que ele estava dizendo, Senhor, eu não quero, por causa da minha atitude, que as pessoas se escandalizem. Há pessoas que dizem: não, o problema é dos outros, eu estou na minha casa, eu estou no meu carro, eu estou aqui, eu estou no meu espaço, cada um no seu espaço. Negativo. É falta de conhecimento de Deus e da palavra. Olha o que a palavra nos ensina. Versículo de número 12 diz: não me deixes à vontade dos meus adversários. Quando ele pede para o Senhor guiar, é porque ele não é autossuficiente. O Senhor me guia. Sabe por quê? Porque se o Senhor não me guiar e deixar à vontade dos meus adversários, aqueles que se levantam falsa testemunha contra mim. Os meus adversários, eles respiram crueldade. Assim é. Às vezes nos nossos dias alguém diz: mas por que estão fazendo isso comigo? Como se fosse uma pessoa exclusiva na terra que estão levantando falso, que estão tratando de maneira cruel. Eu estou dizendo de Davi, há mais de 3.000 anos. Estou falando do rei Davi. Versículo de número 13, para quem chegou agora, do Salmo 27, diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Às vezes nós temos uma noção de que aqui é uma miséria e a bênção será só no céu. Que é lá, que é na presença do Senhor, isso é indubitável. Agora, que aqui nós não podemos fazer do nosso espaço um inferno, nós não podemos. Depende de nós, está no poder da língua, está na nossa postura. Por isso, quando ele diz: Senhor, deixa eu olhar o inimigo de cima, não me deixe me acovardar diante do inimigo, não. Exalta a minha cabeça acima deles. Tem pessoa que, não, o inimigo está dominando, que domine mesmo. Negativo. Ele diz: Senhor, não me deixe. Não afaste, não tire a sua face, a sua presença de mim, porque senão os inimigos acabam comigo, porque eles levantam falsa testemunha, eles respiram crueldade, eles têm prazer na crueldade. O versículo de número 13: eu creio que verei a bondade do Senhor, aonde? Na terra dos viventes. A terra dos viventes é aqui, a cada dia. Alguém diz: mas eu não creio assim, para mim não é assim que está funcionando. Para você que está pensando assim, está desesperado, vai então versículo de número 14. Ele diz: espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra, o que o Espírito diz ao seu coração. Vou repetir: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. 11h52, nós voltaremos a falar sobre 2 Coríntios ainda temos 5 minutinhos, é o dia da palavra hoje, quinta-feira. Eliana, e nós temos um outro pedido, uma outra sugestão, exato, um outro compartilhamento. Pronto. E qual é o hino mesmo? Sobrevivi? Shirley Carvalhais. Então vamos lá. Sobrevivi com Shirley
Carvalhais, no programa Razão para Viver, quando são 11 horas e 53 minutinhos. Irmão Vicente Alves, nosso abraço. O pastor William está dizendo, a paz do Senhor, aqui está tudo parado, aulas, escolas fecharam. É verdade, mas a água aí do Mogi continua caindo com força, como diz os mineiros, com força aí na queda. Então, tem um dia maravilhoso com vocês aí na Cachoeira da Zema. Seja abençoado. E quando estiver comendo aquele peixinho gostoso aí, lembre da gente. Um abraço, Clarinda Oliveira. Deus continue abençoando. Vamos de louvor então com Chile Carvalhais. O medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Tudo passa, só a palavra do Senhor, que ela não passa, mas permanece para sempre. Por isso estamos compartilhando a palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Que antítese é essa? Porque ele está dizendo, quando eu percebo a debilidade, a minha debilidade humana, eu me fortaleço no Senhor por causa do seu amor que me envolve. Então, por isso que ele disse que era forte. Não é que ele tinha prazer na carnalidade, tinha prazer na fraqueza. É o caso de, já que Deus sabe que eu sou fraco mesmo, então tanto faz como tanto fez, eu já comecei, vou terminar, vou continuar assim, vou fazer de novo, vou praticar de novo, vou fazer desta forma. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Primeiro que ele estava nesse capítulo 12 falando o que? De revelações. Depois ele disse de um espinho na carne. Diz para que eu não me exaltasse pela glória das revelações. O Senhor parece que botou um espinho na minha carne que de vez em quando está me esbofeteando. Tá me esbofeteando. É semelhante a Davi, quando ele disse, Senhor, no dia da angústia, Senhor, me acolhe, me protege. O Salmo 27 está dizendo isso. Um cantinho, Senhor, no teu lugar, no teu tabernáculo, ali, Senhor, eu quero estar protegido, porque os inimigos, eles eles querem acabar comigo. A crueldade deles é terrível, a falsidade, o engano deles é terrível. Ele está dizendo o inimigo. Agora, Paulo está dizendo que enquanto ele estava falando das revelações, veio um problema, veio uma aflição, veio uma perturbação do inimigo, mas veio também uma palavra de Deus. E é por isso que ele diz, quando eu penso que eu estou fraco, porque a gente pensa, às vezes somos tentados a pensar
que quando nós estamos, oh, maravilha, estou saltando, pulando, guerreando, pregando e tal, aí a nossa fortaleza. Não, os discípulos também pensaram assim, Senhor, nós saímos por aí no teu nome, os demônios se nos rejeitaram e tal, vieram com aquela gana toda. O Senhor disse, eu vi o inimigo, eu estava vendo tudo. Não se alegre só por isso, não. Alegre antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Guarde a palavra, estamos orando. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela apresentação de mais um programa Razão para Viver. Nos dê a tua graça, a tua bênção, nos guarde nesse dia, guarde a cada um daqueles que nos assistiram, cada um daqueles que nos ouviram. Senhor, guarde-nos neste momento de contaminações, de vírus, Senhor, de enfermidades, e nós entendemos, Senhor, que vem para todos. Nos dê a prudência, nos dê a graça, Senhor, nos livre do desespero, nos livre da perturbação midiática, nos livre da perturbação dos insensatos e nos dê a segurança em Ti, a graça, a saúde física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus oramos. Amém? Meus amados, estamos indo embora. É isso, encerrando mais um programa Razão para Viver. A minha gratidão por sua audiência. Você é muito importante para nós. É a pessoa mais importante do rádio, da Nova Paraíso, a rádio que toca o coração. Um excelente almoço, uma abençoada tarde. Um abraço forte. Até a próxima, permitindo o Senhor. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras. Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Salmos 104, 24.